Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta sexta-feira, sextou, estamos aqui trazendo as notícias e informações, do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre as últimas informações do Flamengo. Tem preparação do Mengão para a partida deste sábado, que inclusive pode ser a estreia do Matias Vinha. E tem também novidade sobre o possível reforço do Léo Ortiz. Tem muitos jornalistas trazendo as últimas informações referente ao Léo Ortiz. E tem também as informações do mercado da bola, como eu falei para vocês, alguns jogadores saindo, outros que podem chegar no Flamengo. E vamos aqui analisar o João Guilherme falando sobre as mudanças que o Flamengo está fazendo, que o Tite precisa fazer para o Flamengo, começar a decolar nessa temporada de 2024. Então chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força das pessoas que torcem de verdade pro Mengão, sempre tá apoiando aqui o trabalho do nosso canal, então deixa seu like. E se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte aqui no canal Meu Mengão React. Nós vivemos notícias do Flamengo, trazemos sempre as informações e analisamos juntos aqui no nosso canal, porque aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Vene Casagrande, ao canal do João Guilherme, ao canal ESPN, link na descrição como créditos. Vamos juntos então aqui analisar as informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Mas antes, vai nos comentários, nação, e olha só, escreva o seguinte: o que você acha? Qual é a sua análise? O que você acha que o Flamengo precisa fazer para poder decolar de uma vez por todas nessa temporada de 2024. Lembrando que no final desse mês de fevereiro nós vamos sortear 2 mantos do Mengão, o manto número 1, manto novo. Para você participar, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal e também estar ligado lá nas nossas redes sociais. Lá estamos começando recém. O link vai estar na descrição, você segue a gente tanto lá no Insta como no Twitter, que é o novo X. Vai lá e corre, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. Olá, fãs de esporte. Apesar da invencibilidade no Campeonato Carioca, é consenso que o futebol apresentado pelo Flamengo esse ano ainda não convenceu. Elenco mais caro do país, o técnico Tite tem problemas para poder escolher a melhor formação e em termos de produção ofensiva, o Flamengo deixa a desejar. Olhando o copo meio cheio, por outro lado, o Flamengo defensivamente está correspondendo. Se nós compararmos com 2023, naquela temporada, nos 12 jogos que o Flamengo fez com o Tite no comando, o time sofreu 11 gols, uma média de 0,91. Curiosamente, nas 5 partidas em que o rubro-negro sofreu pelo menos um desses 11 gols, o time não pontuou. Foram derrotas para Grêmio, Santos, Atlético Mineiro, São Paulo e um empate com o Fluminense. Já em 2024, em 4 jogos oficiais com o time titular e 2 com a equipe alternativa no Campeonato Carioca, o Flamengo sofreu apenas um gol. Foi um empate com o Nova Iguaçu, partida disputada com a garotada na segunda rodada, o que dá uma média em 2024 de apenas 0,17 gols sofrido por jogo. Os goleiros Rossi e Matheus Cunha, somados, tiveram ao todo 53 finalizações contra si, sendo que apenas 10 chutes foram efetivamente na direção do gol. Matheus Cunha levou um gol e fez 4 defesas em 2 jogos, enquanto que Rossi, o titular, fez 5 defesas em 4 jogos. Com a equipe principal, o Flamengo até agora levou uma média de 1,25 chutes na direção do seu gol. Apesar desse sistema defensivo sólido, a diretoria segue trabalhando muito para aumentar a qualificação. Tanto que Léo Ortiz negocia há mais de 2 meses para ser jogador do Flamengo. O Bragantino já aceitou alguns valores colocados pelo rubro-negro, mas as partes estão ajustando termos do contrato. O desejo do Léo Ortiz é vestir a camisa rubro-negra. Enquanto ele não chega, os zagueiros titulares dão conta do recado. Fabrício Bruno é, no Campeonato Carioca, o zagueiro com o maior número de passes certos. E Léo Pereira, que fez o gol da vitória sobre o Botafogo, segundo o SofaScore, é, em média, o melhor zagueiro do campeonato, com atuações nota 7,7. O Flamengo mantém o foco na temporada em competições mais importantes, mas pelo menos defensivamente já dá bons sinais no Campeonato Carioca. Vamos lá, turma. Essa é uma tela que mostra bem o que disse o Rafa Marques, sobre o Flamengo com ataque moderado, André Kfouri, e uma defesa muito sólida. Gols marcados, a gente está considerando a amostragem do time titular esse ano, que são 4 jogos.
7 gols marcados, chutes e no alvo 69,26, 107 ações na área rival, chutes até marcar 9,9. Gols sofridos, 0. Chutes sofridos, 28, 5 apenas no alvo. Ações do rival na área, 33. Chutes até sofrer gols, todos, né? Porque, nenhum, na verdade, né? Aliás, todos. Teve 28 chutes e nenhum gol. Virou gol. A gente sabe que essa é uma característica do Tite nos seus trabalhos, mas a gente também sabe que o Flamengo, tendo o elenco que tem e a torcida como que era espetáculo e tudo mais, ela, legal, a defesa foi um calcanhar de Aquiles em muitos momentos que a gente teve, mas agora tá funcionando. Mas lá na frente, cadê os gols? Como é que fica essa balança, esse equilíbrio? É um equilíbrio difícil. Equilíbrio é uma palavra que o professor Tite adora. Diria que é a sua predileta no futebol, né? Isso, né? Ele acorda já pensando nisso. E é assim que ele trabalha. Sempre foi assim que ele trabalhou ao longo da carreira dele, nas condições diferentes e com as capacidades diferentes, né? O Tite é um técnico que se aprimorou muito, melhorou muito na parte final da sua carreira em relação ao momento atual, estou dizendo. Não que a carreira dele esteja acabando. Ele é um cara que já tinha ganhado muita coisa quando ficou aquele tempo sem trabalhar e decidiu que precisava acrescentar alguns conceitos para ser um treinador melhor. E, de fato, foi isso que aconteceu. É preciso sempre aplaudir, eu gosto de voltar a esse assunto, porque a idade na qual ele fez isso e aquilo que ele já tinha conseguido na sua carreira como treinador indicam, na maioria dos casos, um cara satisfeito, tranquilo. Olha o que eu já fiz, né? Mas ele queria mais, ele queria ser melhor, ele queria chegar à seleção, tudo isso eu acho que aconteceu. Bom, quer dizer, eu acho que ele é melhor e o fato dele ter chegado à seleção, de fato, é a história da vida dele nos últimos anos. A questão com o Flamengo é que aquilo que se imagina que o Flamengo pode jogar é colocado na frente de todos os treinadores que trabalham lá desde 2019. Todos eles. Eu não estou voltando ao ano de 2019. Eu não estou falando do Jorge Jesus. Eu estou dizendo que o momento que o Flamengo vive nessa era de investimento, utilização do potencial de receita de uma forma muito clara dentro do campo, com as contratações que o Flamengo faz, aquilo que o Flamengo coloca no seu time de futebol, pede o melhor. E o melhor que se viu recentemente foi 2019. A comparação ela pode não ser direta, mas é uma comparação com o que o torcedor sente. O torcedor quer. Então, é muito difícil, especialmente para começos de trabalho. O Tite é um retranqueiro. Toda vez que os times do Tite não engatam, as pessoas o chamam de retranqueiro. Ou porque tem antipatia por ele, por causa do Corinthians, por causa da seleção, por causa do jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, etc. Isso é um problema das pessoas, não do Tite. As pessoas dizem, é retranqueiro. Não é um treinador retranqueiro há muito tempo, mas ele também não é um treinador absolutamente vamos enfiar 5 em todo mundo. Faceirinho. E depois a gente vê como se defender. O momento do Flamengo é um momento de preocupação, porque 2023 foi marcado por vários trechos de vários jogos em que o Flamengo sem a bola era um time aparentemente dispersivo. Tá bom. E muitos pontos foram desperdiçados por isso. Muitas vitórias foram perdidas por isso. Então, a impressão que me dá é que o Tite está, primeiro, buscando o equilíbrio, com a solidez defensiva, com resgate de confiança na forma do time se comportar sem a bola. E depois, dar passos à frente. Não acontece da noite para o dia, por melhor que seja o seu elenco. Quanto melhor o elenco, melhor o técnico precisa ser para tirar desses jogadores o que eles são capazes de fazer. Mas, de fato, acabou mais um clássico, esse o Flamengo ganhou. No final, como poderia ter ganhado do Vasco no final também, quando teve um pênalti com o Gabriel. Mas as pessoas não estão satisfeitas, porque as pessoas querem o melhor, e o melhor para já. Não é assim. O Zupa, ele fala também sobre entrosamento, né? É um Flamengo que realmente precisa marcar mais. Dá para colocar essa não melhora ainda do Flamengo, a não chegada do Flamengo no que a gente espera do time do Tite, por conta disso, por conta dessa falta de entrosamento? Quando se pensa em entrosamento, se pensa em vários jogadores, né?
basicamente é o time do Flamengo com o De La Cruz, né? O Vinha ainda vai entrar, o Léo Ortiz, aparentemente contratado, também vai entrar, mas então não é entrosamento em termos de peças, muitas peças, mas é uma mudança da maneira que o time joga. Eu acho que isso é uma coisa que o time do Flamengo tem que se adaptar a uma mudança importante, porque o Flamengo com o Tite jogava num 4-3-3, basicamente, com o Luiz Araújo numa ponta, o Cebolinha na outra ponta. Agora não tem o ponta, que é o Luiz Araújo, tem um meia, que é o De La Cruz por lá. E o De La Cruz tem uma característica completamente diferente do Luiz Araújo. Então, o jogo, onde está o De La Cruz, os times que o De La Cruz se insere, e a gente já ouviu no River Plate, na seleção uruguaia e agora no Flamengo, ele está sempre participando do jogo. Então, é uma mudança que inclui no time uma figura muito participativa. Então, acho que esse é um tempo que o Flamengo tem que ter, e o Tite sabe disso. Ele até falou ontem, ele foi perguntado sobre o encaixe do De La Cruz com a Arrascaeta, ele falou para o repórter, guarda a pergunta, porque isso vai acontecer e você vai me perguntar de novo e eu vou ter mais base para te responder. Porque é a grande mudança estrutural do time do Flamengo. É verdade, eu concordo que mesmo com essa mudança, o time poderia ser ofensivamente, poderia estar mostrando um envolvimento um pouco maior. O time está num ritmo um pouco mais lento nesse desenvolvimento ofensivo nos grandes jogos, né? O jogo contra o Vasco e o jogo contra o Botafogo, os dois clássicos, o time produziu muito pouco. Mas há uma mudança estrutural que tem que ser considerada e há também questões de rendimento individual, né? O Pedro, a gente vai falar, não está jogando bem, o Arrascaeta não está jogando bem, o Gerson está tentando muito jogar, a lateral direita continua uma questão, a impressão que dá é sempre que quem está fora é melhor. Quando eu jogo o Varela, fala, se o Wesley entrar, ele vai passar. Quando eu jogo o Wesley, se o Varela entrar, ele vai dar ali mais inteligência para o jogo. Então existem questões individuais também. Mas é fato que a gente viu nos dois clássicos uma produção ofensiva muito aquém. Sim. E isso gera uma ansiedade no torcedor, porque, como disse o André, até tem uma questão histórica e tem uma questão recente que o Flamengo gera esse anseio no seu torcedor de ver espetáculo. Eles vão ao Maracanã para ver um espetáculo e nem sempre vão assistir. E até em cima do que você está falando do torcedor, isso é um reflexo nas arquibancadas e é curioso observar a torcida do Flamengo como ela muda alguns comportamentos. Ontem foi um caso disso, da gente olhar e falar, estamos mesmo vendo essa cena de um Pedro, que é substituído, vaiado, e de um Gabigol, que até o fim do ano passado também foi muito vaiado, sendo aplaudido ao entrar. A gente mostra como foi esse momento. Né, Marcela? É inacreditável. A gente olha e fala, olha só o que está acontecendo, André. Assim, eu falo assim, olha só o que está acontecendo. Não é possível isso, né? Esse é o terceiro jogo do Flamengo no ano. Eu fiquei me questionando também. Vai de quê? Do quê? Pra quem? E outra. É igual o cachorro que não tem saudade, sabe? Você ficar uma semana longe do cachorro, um ano, ele não tem a noção de tempo. Pro torcedor, não importa se é o terceiro ou se é o 20º. Ele vai lá pra ver o Flamengo e ele quer ver o Flamengo. Se vira, meu irmão. Eu quero ver o Flamengo jogar. Entendeu? É isso aí. Não tem muita lógica também, porque na virada do ano, né, o que a gente comentou aqui em vários programas o Gabigol vai ficar no Flamengo ou ele vai sair? Porque a torcida não quer mais. Ele foi vaiado, ele terminou o ano de 23 muito mal. E, de repente, ele é aplaudido ao entrar, num misto de aplauso e vaia ali. Então, as pessoas que estavam vaiando o Pedro aplaudiram o Gabriel com mais força para enfatizar a vaia ao jogador que estava sendo substituído. É difícil entender isso. É muito difícil mesmo, porque é uma postura de um nível de exigência que não tem lógica. É emoção pura, né? O que não pode acontecer, assim, claro que a gente tem que sempre compreender o lado emocional do torcedor. O que não pode acontecer é o trabalho ser pautado em cima dessas coisas. Claro. Porque o torcedor faz o que cabe a ele. Né? Quando você permite que isso interfira no trabalho, você perde o controle sobre as decisões. Mas o Tite não é essa pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Ele está bem longe disso. Especialmente no terceiro jogo desse time na temporada. Pois é, a gente enxerga isso realmente. É muito difícil você entender, Mas sabe o que eu penso também? Eu acho que às vezes, sabe quando você está em um lugar e as pessoas vão fazendo, todo mundo vai fazendo junto, assim? Efeito manada. O efeito manada, eu acho que pode ter sido também isso, Zupac. Pode. Sabe, os gados fazem isso, um vai seguindo o outro. E gera uma insatisfação, né? O Pedro não começou bem a temporada, o Gabriel
também não começou bem a temporada, mas ele vem de um gol marcado, um pênalti perdido. É aquela história, quando o time não tá bem, quem tá fora é sempre melhor. Eu já não concordo com vaiar jogador com o jogo rolando, mesmo em alteração. Já não acho que é a atitude mais inteligente, mas cada torcida tem a sua cultura. Agora é isso, quando o time não tá produzindo bem, quem tá fora é o melhor. No caso, o Gabriel tava fora e o Pedro teve que lidar com as vaias quando foi trocado. Eu estava acompanhando o jogo Flamengo-Botafogo e era algo que irritava, era um jogo ruim, né? Porque Flamengo e Botafogo não jogaram nada, foi um horror. E hoje, pelo menos, você tinha ali um time do Audax, pequeno, que está lutando contra o rebaixamento, mas se entregando, lutando, querendo jogar, e o Vasco melhor, dominando e perdendo muitos gols. Mas pelo menos foi um jogo que teve ação, né? Que teve movimentação. Joel França, João, com o JJ, o Mengão ia voar, ganhava tudo esse ano. Mas o JJ, ele quis ir embora, né? Ele quis ir embora do Flamengo. Ele não quis ficar. Depois de renovar o contrato, ele quis ir embora, né? Então, o JJ ficou no passado e, sinceramente, não sei se ele voltará. João, o Flamengo está carente de um jogador que faz a mesma função que o Everton Ribeiro fazia. O fã-clube do Everton Ribeiro está com saudade dele. Agora vale dizer que é o que o Everton Ribeiro fazia nos últimos anos, com exceção do período Dorival. Nos 3 últimos anos, com exceção do período Dorival, o Everton Ribeiro não fez muita coisa no Flamengo. Mas o Flamengo também toca o projeto da construção do seu estádio. E isso só vai adiantar, só vai acelerar a partir do momento que houver uma definição da situação do Maracanã. Se a dupla Fla-Flu conseguir administrar o Maracanã por 25 anos, é uma outra situação. Senão, o Flamengo vai colocar mais força e mais empenho no projeto para a construção do seu estádio. É essa a informação que eu tenho. Que o Flamengo terá o seu estádio, que o Flamengo investirá no seu estádio, mas depende do Maracanã. Se conseguir administrar o Maracanã junto com o Fluminense, numa outra licitação, com uma outra situação, aí o Flamengo continuará trabalhando para ter o seu estádio, mas não será uma prioridade. Agora, se não conseguir ficar no Maraca, aí sim o Flamengo entra forte nessa situação. É o que eu sei, beleza? Mas continua o assunto, ele não morreu, não. Não está na hora do Gerson ir para o banco e recuar o De La Cruz com Bruno ou Luiz Henrique na direita? Eu acho que o Flamengo não está jogando bem, o Flamengo não está legal nesse início de temporada, e o Tite, ele quer colocar esse quadrado no meio campo, que é muito talentoso, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, mas o Gerson realmente ele não começa bem o ano, como quase todo time, né? Difícil você falar assim, um jogador do Flamengo que está começando bem o ano. Tem o Léo Pereira está arrebentando. Acho até que o De La Cruz não está mal, não. Acho que o De La Cruz está chegando agora, tem adaptação, merece um pouco de crédito pelo grande jogador que ele é, mas é difícil você falar os caras que estão bem no Flamengo, são raríssimas exceções. Mas o Gerson realmente ele não está bem e ele está comprometendo ali no meio campo. Eu acho que poderia ser uma tentativa assim do Tite nesse próximo jogo, por exemplo, contra o Volta Redonda, no sábado de Carnaval, para ver o Flamengo com uma outra formação, que aliás o Tite adora. 2 jogadores abertos, um centroavante e 3 jogadores no meio chegando ali. O Flamengo tem um elenco que ele precisa de pouquíssimas contratações, na minha avaliação. Acho que o Flamengo poderia aproveitar bem a base e enxertar o seu elenco. O Flamengo precisa realmente de um lateral direito, acho que o Flamengo precisa de um volante, precisava de um lateral esquerdo, mas já trouxe o Vinha. O Flamengo realmente precisa de um meia para ser uma alternativa ao Arrascaeta, são posições que eu acho que o Flamengo precisa, mas assim, não são muitas contratações. Agora o torcedor quer contratação. Torcedor de todos os times, os caras são hoje fissurados em contratação, e muitas vezes não precisa, né? E há uma disputa, né? O meu time contratou, o seu não contratou, o outro está contratando mais, né? Mas é isso, o mercado da bola sempre dá audiência. Eu, na minha experiência de apresentador de programas esportivos, sempre que a gente colocava lá o assunto mercado da bola e arbitragem. São 2 temas que a audiência bomba, porque a galera fica ligada. Olha, o Varela, ele está tendo agora, no início de 2024, a maior sequência dele no time do Flamengo, né? Anteriormente, ele quase não jogou, por lesões, por ser opção do banco de reservas. Que ele é um lateral
que tem limitações, isso é um fato. Mas eu acho que ele pode ser útil, pode crescer na sequência de partidas, né? E ele, de fato, ele não está mal, não. Ele está apenas sendo o Varela. Ele é aquilo ali. Você não pode esperar do Varela algo além do que ele vem fazendo. Ele é um jogador com uma certa limitação no seu futebol, muito empenhado, muito aplicado, marca bem, mas quando ele vai para o ataque ele tem alguns problemas, essa é a realidade. Mas eu também acho com você, acho que ele pode, o Flamengo não vai contratar um lateral direito, ele pode nessa sequência aí acabar se dando bem. Rossi não está conquistando a galera, né? Ele tá meio esquisito mesmo. Eu sou do tempo de Merica, Radar, Marciano, Bujica, Beijoca, Minhoca, Negreiros, passei por isso, hoje está muito bem. O torcedor do Flamengo, principalmente os mais novos, né, eles não viram as fases ruins do Flamengo. O Flamengo teve momentos muito difíceis, o Flamengo teve grandes times, mas teve times também bem limitados, né, mas sempre esses times limitados eram times muito aguerridos, muito raçudos, e isso conquistava a galera, e a galera empurrava o time. Mas assim, o Flamengo já teve também elencos e condições muito inferiores que tem nesse momento. O Flamengo tem hoje financeiramente e estruturalmente a melhor fase da sua história, né? Existe um Flamengo antes de 2013 e depois de 2013. E quem acompanhou o Flamengo antes de 2013 se lembra bem que o Flamengo era gigante, como é hoje, ganhou muitos títulos, mas um time que tinha muitas dificuldades. Não é verdade? É isso aí. João, o time do Flamengo parece que está engessado. Mais que engessado, eu diria que travado, marasmo, uma preguiça. Sabe quando você está indo ali para o trabalho, meio que, puxa, vou ter que trabalhar hoje. O time do Flamengo passa essa impressão. Desde o ano passado, desde 2023, o Flamengo ainda está no modo 2023. O Léo Pereira não. O Léo Pereira está apaixonado, esse aí está voando, a vida é uma festa para ele, está arrebentando. Mas eu não sei, o Flamengo realmente está esquisito. Eu acho que o Tite tem que começar a rever alguns conceitos dele no Flamengo. Infelizmente, De La Cruz e Arrascaeta ali juntos não está dando certo. Na minha opinião, muita gente vai discordar, eu tenho certeza disso, mas na minha opinião, o que Tite deveria fazer? Saca o Gerson do time, recua o De La Cruz, bota o De La Cruz segundo volante, jogando ao lado do Pulgar, e retorna com o Luiz Araújo para a ponta direita. E aí você volta para aquele esquema 4-3-3. Com o De La Cruz também esse esquema. Eventualmente, quando o De La Cruz cai para a direita, ou o próprio Arrascaeta cai para a direita, eu acho que o time iria render muito mais assim. Ou poderia render mais. A gente só vai saber vendo. E o Campeonato Carioca serve para isso. Não vai testar na Libertadores. Não vai testar no meio do Brasileirão. Mas esse esquema, na minha opinião, não está dando certo. E a lateral direita tem que ser prioridade no Flamengo para reforço. Não tem jeito. O Varela já mostrou que, no estilo de jogo do Tite, a característica dele não se encaixa. A do Wesley se encaixa, mas estamos falando de um jogador que está abaixo, tecnicamente falando, ainda tem muito a evoluir, é um jogador super ofensivo na lateral direita, mas ainda precisa evoluir e muito. O poder cognitivo dele é um jogador que é afoito, afobado, excesso de vontade, vai evoluir muito ainda. Acho que o Flamengo tem muito a melhorar. O jogo contra o Botafogo mostrou isso, muito a melhorar. Não dá para o Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo, ser eleito o melhor em campo em 2 jogos seguidos. Se isso está acontecendo, é porque há algo de errado. Assim como se fosse o goleiro o melhor em campo. Por falar em goleiro, o Rossi, pelo amor de Deus, hein? Não está passando uma confiança nos jogos. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Botafogo. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Tá? Dito isso, vou trazer uma declaração aqui do Tite que eu achei super importante após a partida. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo perdeu muito ano passado. Talvez desde 2015 não tinha perdido tanto. Coloquei para os atletas que legal nós, de 12 do ano passado, ganhar 7. Mas perder 4 é muito para o Flamengo. Estou falando do meu trabalho. Não dá para perder 4 de 12. Tem que vencer sim, mas perder menos. Isso é uma equipe equilibrada. Pois é, o Tite está buscando o famoso equilíbrio. Mas Tite, me ajuda a te ajudar. Você também tem que parar de ter essa mania de treinador, não.
Dá para mudar o elenco do Flamengo, permite isso ao Tite. Vamos falar agora da saída do Juan. Pois é, galera, Juan está de saída do Flamengo, o gerente técnico do Flamengo está de saída e até hoje, com todo o respeito ao Juan, ninguém sabe especificamente o que o Juan fazia no dia a dia do Flamengo. E o Juan está de saída do Flamengo porque ele recebeu um convite da CBF para ser o coordenador da entidade. Que beleza! Vai ser feliz na CBF, agora de fato ele vai ter um cargo que ele possa ter um trabalho específico diariamente, porque no Flamengo não tinha isso. Criaram esse cargo para poder Juan ficar lá no dia a dia do Flamengo. Até porque, beleza, gerente técnico. Tá, toda crise Juan não botava cara, em toda crise Juan pouco aparecia. O dia a dia do Flamengo, muita gente falava que não fazia a menor diferença tendo Juan lá ou não. A verdade é o seguinte, Fabinho saiu, foi ser gerente no Corinthians. Juan sai, vai ser coordenador da CBF. O Flamengo está sendo obrigado a fazer uma reformulação que já deveria ter sido feita. A verdade é essa, estamos falando de dois profissionais que deviam ganhar muito bem, ter um ótimo salário e que pouco faziam no dia a dia do Flamengo. E quando eu falo pouco faziam, gente, olha só, o cargo de gerente de futebol, que era o cargo do Fabinho, é um cargo extremamente importante. O Paulo Pelaipe, em 2019, foi extremamente importante ao Flamengo. O Fabinho tinha que ser extremamente importante, mas não era. Ele saiu, alguém está sentindo falta dele? Não, tudo continua a mesma coisa. O Juan vai sair e alguém vai sentir falta dele? Não, talvez as resenhas ali dos jogadores, festa de aniversário, porque o Juan estava sempre, inclusive. Ah, Vene, está criticando? Tô, porque não dá para ter uma relação profissional tão pessoal assim. Não dá, é a minha opinião. Agora o Flamengo está sendo obrigado a fazer uma reformulação que deveria ter sido feita desde o ano passado. E nada pessoal contra Juan, Fabinho, nada disso, que eles sejam muito felizes nas novas empreitadas. Mas no Flamengo não farão falta. A verdade é essa. Vamos lá, galera. Sobre o Igor Coronado, muita gente me perguntando. Vou até ler exatamente aqui. Mandei uma mensagem para uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. A pessoa só respondeu assim: Vene, esquece Coronado aqui. Coronado não é das prioridades de posição. Está quase fechado no Corinthians. Esquece esse Coronado aqui. Não aguento mais as pessoas me perguntando sobre isso. Pronto. Tá aí a resposta para vocês. Igor Coronado pode vir para o Flamengo? A resposta foi essa que eu obtive através de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Muita gente nos corredores da Gávea apostam dinheiro até que o BAP será candidato à presidência do Flamengo na eleição desse ano. Eu confesso para vocês que eu até acredito, mas estou curioso para ver qual será a postura do presidente Rodolfo Landim em relação a isso. Porque ele prometeu ao Rodrigo Dunsch, que é atual VP jurídico e geral do Flamengo, que o Rodrigo Dunsch seria o candidato da situação quando ele, Landim, não pudesse mais se candidatar. A ver, o que eu posso garantir para vocês é que os bastidores do Flamengo esse ano prometem. E a situação piora se a bola dentro de campo não entrar. E aí a cobrança vai ser muito maior. Mas vamos falar de eleição depois e agora vamos falar de Everton Cebolinha. O jogador vive grande fase com a camisa do Flamengo, completou 100 jogos com a camisa do Flamengo diante do Botafogo e, por conta disso, ele bateu uma meta estabelecida no contrato entre Flamengo e Benfica, que se ele disputasse 100 jogos com a camisa do Flamengo até dezembro de 2025, o Flamengo teria que dar um valor a mais ao Benfica por conta dessa meta. Só recapitulando qual foi a operação envolvendo Everton Cebolinha entre Flamengo e Benfica. O Flamengo pagou ao Benfica 13 milhões e meio de euros. Esse valor foi parcelado em 8 parcelas. Beleza. Metas que podiam fazer a operação chegar a 16 milhões de euros. Vamos lá. Título de Copa do Brasil, título de Libertadores e título Brasileirão. Isso aí já bateu. Tá? Era um limite ali. Não quer dizer que sempre que o Flamengo ganhar um desses títulos vai ter que dar algo para o Benfica. Não, tinha um limite, tá bom? Era 500 mil por cada título e o Flamengo já pagou. E aí a última meta era se ficar no Flamengo até dezembro de 2025 e bater ali 100 jogos. E ele bateu até bem antes, né? Estamos em fevereiro de 2024 e agora o Flamengo vai pagar ao Benfica 1,5 milhão de euros, quase 10 milhões de reais, bota aí um pouco mais de 8 milhões de reais, quase 10 milhões de reais.
Não tem jeito. Metas são metas. A dúvida era quando iria bater. Se batesse, né, ele poderia, enfim, deixar o Flamengo, não render, mas está rendendo, está jogando um bom futebol em 2024 e bateu a meta aí de 100 jogos com a camisa do Flamengo. O Flamengo, portanto, dará mais uma grana ao Benfica por conta dessa negociação. Vene tem mais metas? Não tem, agora acabou, enfim. O Flamengo futuramente não vai pagar mais nada ao Benfica por conta do Everton Cebolinha. Para finalizar nosso vídeo, galera, De La Cruz é dúvida para o jogo desse sábado, tá? Um jogo atrasado do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Ele é dúvida por conta de um problema no ombro direito, tá bom? Ele sentiu esse problema no jogo contra o Botafogo. Ele vai ser reavaliado nessa sexta-feira e aí a gente vai ter a certeza se ele vai ou não para o jogo contra o Voltaço. A possível ausência do De La Cruz, mas também tem a possível estreia do Vinha, ou pelo menos na lista de relacionados, porque existe essa expectativa. Ele está treinando bem lá no CT, a ver se o novo lateral esquerdo do Flamengo será relacionado pelo técnico Tite. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã dessa sexta-feira. Então vimos aí que o Matias Vinha está relacionado para a partida contra o Volta Redonda, que vai acontecer no Maracanã neste sábado, né? Só que ele deve começar no banco de reservas. Agora, uma informação muito importante também é a seguinte, ó. O Flamengo do Tite tem a menor média de gols desde a era do Abel Braga. Exatamente. Com apenas 1,56 por jogo, números ofensivos são os menores dentre todos os treinadores desde da era de 2019. O ranking tem a liderança do Mr. Jorge Jesus, né? Então, olha só, uma notícia muito importante, uma análise muito importante para a gente frisar aqui. A gente viu no vídeo, né, o pessoal falando sobre Pedro e Gabigol. Vimos aí quando o Pedro saiu de campo, muitos torcedores vaiaram o Pedro e aplaudiram o Gabigol. E a expectativa é essa, é que o Tite acerte de uma vez por todas o ataque do Flamengo, porque até esse momento a dupla Cebolinha e Pedro não está rendendo, não está funcionando, não está rendendo. E a gente tem que ser, a gente como torcedor tem que não criticar, mas analisar. Temos que analisar, entender e ver que nesse momento não está dando certo. A dupla Bruno Henrique e Gabigol foi uma dupla que deu muito certo, até o momento que Bruno Henrique se lesionou. Então qual é a expectativa de que todos querem ver? Nós temos ali aquele quadrado mágico do Flamengo, que é Gerson, Eric Pulgar, De La Cruz e De Arrascaeta. É um meio de campo de qualidade que faz a bola ser mais rápida, podemos dizer assim, para chegar no ataque. E é isso que precisa Bruno Henrique e Gabigol. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver nessa partida contra o Volta Redonda se o Tite vai fazer alguma mudança referente a isso. Mas a expectativa da torcida, de muitos, não de todos, mas de muitos torcedores, é poder ver podemos dizer, um teste aí do Tite, uma mudança, para ver no ataque se vai fluir, se vai funcionar. A expectativa é essa, mas se a gente analisar a era do Tite, tem a menor média de gols desde a era do Abel Braga, podemos dizer assim, 2019, da era de Jorge Jesus, que foi a melhor de todas, né? Então uma análise muito importante. Referente a Léo Ortiz, olha só, a informação que nós tivemos é a seguinte: departamento do Flamengo vai se reunir ainda essa semana. Provavelmente nós só veremos isso aí, alguma notícia nova, durante o Carnaval ou depois do Carnaval. Mas a notícia que nós tivemos, inclusive do jornalista Thiago Lima, falou o seguinte: o Flamengo voltou a se reunir nessa semana com os representantes do Léo Ortiz e as conversas foram bem positivas. Bem positivas. O clube paulista continua dificultando, pedindo o valor que ele quer, 9 milhões, e a princípio aceitava baixar os valores, mas a pedida segue alta. O Flamengo ofereceu 8,5 milhões de euros pelo jogador. O Bragantino quer 9. Só que nesse momento o Bragantino não reduziu. Por que não podemos dizer, não está 100% concretizado? Porque o Flamengo está fazendo aquele jogo duro, aquele somebody love, para tentar ver se vai cair naquele valor que o Flamengo quer. Mas
a expectativa é ótima, a expectativa é muito boa. Resta agora a gente saber quando isso vai acontecer, se o Flamengo vai ceder, se o Red Bull Bragantino vai ceder, mas entre as partes está muito encaminhado, muito encaminhado. Por isso, o jornalista André Hernan até havia falado, se eu não me engano, na terça-feira, que já estaria tudo certo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, que já estaria tudo aclarado. Depois outro jornalista falou, se eu não me engano foi o Vene, falou que ainda não havia andado a negociação, é por causa disso. O Flamengo quer esperar para ver se vai ceder essa negociação. Vamos ver se até o Carnaval aí vai ter alguma notícia e a gente vai trazendo para vocês. Mas a expectativa é essa. Muitos jornalistas já estão falando que a expectativa é de final feliz. Tamo junto. É isso aí, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Tem o link na descrição do vídeo. Segue a gente nas redes sociais, lá no Twitter, lá no Insta, pra gente sempre trocar aquela ideia. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.